mais do que o prazer, acredito que seja uma honra e um privilégio de conversar com o desembargador Malheiros, que é mais do que isso, é uma figura humana incrível. Obrigada, doutor Malheiros, por estar conversando com a gente. Eu que agradeço de você ter voltado a me procurar. Estava sentindo a sua falta. E eu sentindo muita falta do senhor. Hoje nós dois estamos aqui, na verdade, para conversar sobre a importância, ao final do ano de 2017, que foi um ano de muito retrocesso sociopolítico, de não interromper a nossa luta pelos direitos de crianças e adolescentes, junto com esse público nos fortalecendo. E para começar, o senhor que tem essa história lindíssima nesse caminho de luta pelos nossos direitos, por que direitos das crianças e dos adolescentes? Como começou isso? Porque eles são, né, as crianças e adolescentes são o nosso futuro. Se nós não cuidarmos deles como realmente eles merecem ser cuidados, nós perdemos o nosso futuro. Né? É sinal de morte para a gente não cuidar do nosso futuro, que são nossas crianças e adolescentes. Agora, o triste, Ana, é que a Constituição Federal é absolutamente clara, o ECA, que para mim é a melhor lei que já surgiu nesse país, são absolutamente claros que crianças e adolescentes eles terão que ter prioridade absoluta. Mas isso na realidade, isso não é real, não é? São normas, são princípios poderosos, importantíssimos, né? Decisivos na vida das crianças e adolescentes. No entanto, a gente percebe que no dia a dia isso tudo é letra fria da lei. A gente não tem coragem política, a gente não tem vontade política de arrancar da Constituição Federal e do ECA esses princípios tão importantes e implementar na vida das crianças com uma educação de primeira qualidade, com saúde pública perto de onde elas moram, com lazer e cultura onde elas moram, porque senão elas vão sair de lá, não tem nada para fazer naquele pedaço, né? Elas vão embora com segurança, né? Os adolescentes nossos que continuam morrendo na periferia, negros, né? Principalmente os adolescentes negros, né? Morrem por esquadrões da morte, é uma coisa horrorosa, tá certo? Então tudo isso a gente precisava fazer cessar a má educação, a saúde ruim, a falta de segurança, tudo isso a gente teria que se fazer cessar. E daí a gente vai ter futuro. É por isso que eu trabalho com essa... O meu trabalho prioritário é efetivamente com crianças e adolescentes. E eu sempre brinco que existe hoje uma dança das cadeiras para deliberar quem cuida da criança e do adolescente, e essas duas palavrinhas, prioridade absoluta, e outras duas, proteção integral, derrubam essa nossa responsabilidade, porque tem lugar para todo mundo nessa dança das cadeiras. É verdade mesmo. E nós terminamos agora o ano de 2017, que foi um ano muito difícil para a luta de direitos por crianças e adolescentes. Para nós todos, Para nós todos. E eu queria que o senhor fizesse um apanhado desse ano. Foi um ano positivo ou negativo quando se fala de direitos da criança e do adolescente, e quais as expectativas para 2018, que é um ano político, e como nós podemos iniciar esse ano? Foi um ano difícil, eu acho que não avançamos em matéria de proteção, em matéria de asseguramento dos direitos, né? De concretização das coisas boas para crianças e adolescentes, nós não avançamos, né? Eu sou uma pessoa que não desiste. Eu acho que esse é um ano importante, é um ano político, e nós temos que fazer que aqueles que querem se candidatar se comprometam, né, com as crianças e adolescentes. Se não for dessa forma, não vai dar certo, né? A gente pensar em grandes coisas, grandes projetos e esquecer da base. A base são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Se a gente esquece deles, é uma casa até bacana que a gente está construindo, sem alicerce a casa vai desabar. E de nada adianta os políticos se comprometerem se nós, enquanto cidadãos, não cobramos. Para começar, a gente vota mal, né? A gente vota mal. A gente tem que escolher bem o candidato, Ana.
a gente tem que trazer o candidato, talvez, da nossa comunidade e debater com ele, tá certo? Temos que conhecer firmemente em quem nós vamos votar e depois cobrar. Exatamente. Participação política não é de 4 em 4 anos, apertar com firme e sair depois cobrar. Né? É isso aí. E em toda essa caminhada por direitos de criança e adolescente, compartilhe com a gente da Rede Peteca qual foi o episódio mais marcante dessa sua militância. Eu tive muitos, né, Ana? Eu tive episódios emocionantes nos hospitais. Eu ainda sou voluntário no Hospital Emílio Ribas, lá pela Associação Vive Deixe Viver. Eu tive nas ruas, eu fiz reforço escolar em comunidades pobres. Enfim, Ana, teve muitas histórias emocionantes, né? Talvez uma das mais emocionantes foi daquele menino viciado em cocaína nos anos 70, que eu consegui, depois de muitas tentativas, retirar das ruas, e esse menino, na minha 8ª tentativa de retirá-lo das drogas, ele acabou saindo, não voltando. Hoje ele é um professor da Fundação Getúlio Vargas e desenvolveu em São Paulo, desenvolve hoje no Rio de Janeiro, para onde ele foi transferido, um trabalho maravilhoso com crianças e adolescentes em drogadição, né? E foi ele que me telefonou do Rio de Janeiro. Ele é um filho espiritual que eu tenho, né? Assim como você é uma filha para mim, uma filha querida. Esse professor da GV me telefonou lá do Rio de Janeiro para me alertar o que ia acontecer aqui em São Paulo, na Cracolândia daqui, porque a confusão toda começou, em primeiro lugar, na Cracolândia lá do Rio, que foram todos retirados e internados compulsoriamente, em massa. Quer dizer, é uma coisa absurda. Quando começou essa ideia aqui em São Paulo, no início dessa gestão municipal, falei, não é possível, de novo essa ideia maluca de internar todo mundo em massa. Como é que faz? Joga uma rede e puxa? É a onda conservadora que cresce. Meu Deus, que loucura! Quer dizer, por uma internação compulsória, que é exceção, você tem que examinar, você tem que ver. A gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas, né? A gente não pode passar como um trator, não é? A gente tem que tomar cuidado. Realmente nós temos que ter uma política global, mas na hora da implementação a gente não pode perder a paciência de atender cada um e verificar de que forma a gente pode salvar aquela pessoa, porque é a nossa missão, não é? Não tem jeito, Ana, não tem jeito. Eu sei que é cansativo, eu sei que a gente às vezes corre até o risco da gente não ficar tanto com as nossas famílias como a gente precisa ficar, né? Mas não tem jeito, é a missão da gente, a gente tem que salvar as pessoas. E a gente só salva a pessoa se a gente tiver efetivamente coragem e vontade. E a coragem de ser um ser humano diante de outro ser humano. Exatamente. Ser além do que uma figura política, uma figura de luta, mas ao falar com o humano, ser uma pessoa também disposta a ajudar. Exatamente. E entender que todos nós, no nosso caminho, também precisamos ser ajudados. Com certeza. Queria agradecer muito ao senhor por ter conversado com a gente hoje. Obrigado. Como eu disse, é mais do que um prazer, né? O Dr. Malheiros já contribuiu, me conhece há muito tempo, desde os meus 13 anos, então é um grande prazer e uma honra para nós da Rede Peteca conversar com o senhor. Agradeço por toda essa luta maravilhosa e convido a todos vocês para continuarem acompanhando o canal da Rede Peteca no site chegadetrabalhoinfantil.org.br e conferirem, além dessa entrevista, os outros trabalhos que a gente tem desenvolvido. Então, quem tem boca vai à luta, doutora Malheiros. É isso aí. E aqui nós estamos para continuar ela, não é mesmo? É isso mesmo. Tá bom. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.